Doutora, fala sobre a glândula de Bartholin. Então vamos lá falar sobre a glândula de Bartholin. Gente, essa daqui é a vulva, né? A região genital externa da mulher. A região genital externa da mulher, ela vai ter várias glândulazinhas. Essas glândulas são glândulas produtoras de secreção, produtoras de líquido, de lubrificação, de suor. E aí tem 4 glândulas principais na vulva, né? 4 glândulas produtoras de lubrificação, de líquido lubrificante. 2 que vão estar aqui em cima, que são parauretrais, né? Esse daqui é o ósseo uretral, que é o canalzinho da urina, e aqui é o canal vaginal. Então, aqui o canalzinho da urina é por onde sai o xixi. Por esse canalzinho sai único e exclusivo o xixi. Aqui, nesses 2 pontinhos, deixa eu ver se eu acho uma caneta para poder pontuar para vocês de forma mais detalhada, para vocês verem melhor. Então, as glândulas de Skene, elas vão estar aqui e aqui, certo? E aqui embaixo, aqui e aqui, nós temos a glândula de Bartholin. Então, são 2 glândulas, uma aqui e outra aqui, e a Skene aqui e outra aqui. Essas glândulas de Bartholin, elas se obstruírem, né, por devidos fatores, né? Às vezes tem meninas que nunca tiveram relação sexual e tem a glândula de Bartholin obstruída, né? Questão hormonal, às vezes obstrui por alguma secreção, obstruiu lá aquela glândula vai começar a inchar. E ela vai inchando, vai ficando grande, vai formando uma bolinha. Você pega nessa areazinha, aí você sente uma bolinha. É uma bolinhazinha que se você apertar, ela geralmente não dói. Ela é um pouquinho móvel, ela mexe um pouquinho, né? Bem pouco. E aí essa glândulazinha, se ela infeccionar, o problema tá aí, né? Se essa glândulazinha que formou o cisto e esse cisto infeccionar, ele começa a formar pus. E aí vai criando pus e esse cisto, essa glândula, ela vai crescendo, crescendo. Pode ir tomando toda essa área, fica inchado, a mulher sente uma dor insuportável, é latejando direto, que não deixa dormir, não deixa sentar, não deixa fazer nada. É uma dor terrível, terrível, terrível. A mulher, ela fica andando com a perna aberta de tanta dor que ela sente. Até essa glândula sarjar, até ela sair, né, supurar. No que ela supura, né, e aí até ela vai procurando um caminho, esse pus, ele vai procurando um caminho para poder sair. E aí quando ele estoura, aí dá aquela aliviada, melhora porque saiu o pus, aí melhora por completo. Porém, muitas vezes demora bastante para poder essa área, esse pus sair. E aí a gente vai precisar fazer uma pequena cirurgiazinha que é sarjar. Cabeça de prego, por exemplo, né? Tem a cabeça de prego, é como se fosse uma cabeça de prego. A pessoa forma a cabeça de prego, ele vai enchendo, vai doendo, latejando. Aí até que sai a cabecinha da cabeça de prego, né? O olhinho da cabeça de prego, que o pessoal fala, que é o furúnculo. Sai o olhinho e aí ele estoura. Eita, tirou o carnegão, né? Que o pessoal fala. Então, ali nada mais é que a aberturazinha que supurou, né? Para poder sair o pus. E aí, quando sai o pus, dá aquela aliviada. É do mesmo jeito aqui. Então, muitas vezes ele vai formando até abrir e sair aquele pus. Porém, isso demora, isso dói muito, porque tipo, você imagina, você com uma bola de pus aqui. Quem tem vulva sabe, né? E aí você imagina a dor. Então, tá lá, a bola de pus, e aí você lá se sentindo muito desconfortável, aí a gente vai precisar sarjar. A gente faz um bloqueiozinho anestésico e corta com o bisturi para poder sair o pus. Aí a gente drena esse pus, tira todo o pus, lava, aí abre mais e deixa aberto, porque se fechar, aumenta muito o risco de infecção novamente. Deixa aberto para poder continuar drenando a secreção e ele ir fechando naturalmente. Doutora, tem risco de voltar? Tem risco de voltar. A cirurgia para não voltar é a marsupialização, que a gente abre, aí deixa, aí
costura as pontinhas, mas só pode ser feito esse procedimento se a mulher não estiver com infecção, se ela tiver só com um cistozinho sem estar infeccionado. Se tiver com a bartolinite, que é a infecção da glândula do Bartolin, não pode fechar. A gente deixa abertozinho, deixa drenar toda a secreção e espera para poder ver se vai precisar fazer ou não, certo? Ah, precisa fazer essa cirurgia obrigatoriamente? Não, mas se infeccionou, é interessante fazer porque existe risco de infeccionar novamente. E aí é prescrito antibiótico também, geralmente antibióticos que vão cobrir clamídia, gonococo, que são infecções sexualmente transmissíveis, para poder a gente pegar várias bactérias e diminuir o risco de infeccionar novamente, né? A doxiciclina, a ceftriaxona são tratamentos de antibióticos que geralmente a gente prescreve nesses casos. Gente, 1.500 pessoas agora.